ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 6. Amém, igreja? Amém. Eu leio primeiro, os irmãos leem o seguinte: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. E isso santuário, e o verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão poucos sacerdotes seriam, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo o mandamento, Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças pela leitura da Tua Palavra. Senhor, nos rendemos à autoridade suprema da Tua Palavra. Orienta-nos, capacita-nos, ajuda-nos a transferir para a Tua igreja o que Tu queres nesta noite. Edifica o Teu corpo, fala conosco. É a oração que fazemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. amém. Meus irmãos, podeis assentar? Diga assim: o melhor concerto. Diga: Melhor concerto. olha, amados, este melhor concerto é a nova aliança, o novo testamento, o novo pacto que Deus fez com os homens, com a humanidade, a partir do Calvário. Nós encontramos na Bíblia menção de alguns pactos. Nós poderíamos aqui falar especialmente de 8. O primeiro é o pacto de Deus com Adão lá no Éden, chama-se pacto edênico, pacto do Éden, jardim do Éden. O segundo é o chamado pacto adâmico. Depois da queda, Deus tratou de fazer uma aliança com o homem. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de concerto, é um Deus de pacto, é um Deus de compromisso. Depois do pacto adâmico, encontramos o chamado pacto noaico. Que pacto é este? Que aliança é esta? De que Deus jamais destruiria o mundo com água, com dilúvio. Tanto é que nós contemplamos o arco-íris. Aquilo é uma marca, é um sinal que Deus estabeleceu. Nosso Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. Diga assim: o nosso Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. O quarto pacto, que é, no meu entender, um dos mais importantes, com exceção do novo pacto, é o chamado pacto abraâmico. O pacto abraâmico é quando Deus, deliberadamente, de forma unilateral, ele, por vontade própria, ele tira, ele chama, ele convoca Abraão da terra de dos caldeus, portanto da região da Mesopotâmia, chama Abraão para que através de Abraão gerasse uma grande nação. Abraão seria, portanto, o pai de uma grande multidão, de muitas nações, seria o pai dos que creem. Todo o pensamento dispensacionalista
profético, escatológico, ele está centrado no pacto abraâmico. Todo o pensamento profético bíblico, para os irmãos verem a importância da aliança de Deus com Abraão, está centrado no pacto abraâmico. Tanto é que a Bíblia nos denomina como filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Os que creem são filhos de Abraão. Então veja, o quarto pacto, o pacto abraâmico. O quinto pacto, o pacto mosaico. Quando Deus dá a Moisés lá no Monte Sinai o decálogo, os 10 mandamentos, portanto a lei moral que haveria de reger a nação de Israel. Depois Deus deu a lei cerimonial e etc. O sexto pacto é o chamado pacto palestiniano, que Deus prometeu a Israel a terra de Canaã. O sétimo pacto é o pacto davídico. Olha, note que o nosso Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança, um Deus de conserto. Deus disse para Davi que jamais faltaria sucessor das suas entranhas no trono de Israel. Quer dizer, em Israel só seria rei quem descendesse de forma biológica, por assim dizer, de Davi. Então esse é o chamado pacto davídico. Tanto é que o nosso Jesus, ele é da descendência de Davi. Hoje não tem rei em Israel, porque ninguém tem as credenciais, consanguínea, parentesca, de descendência de Davi, somente Jesus. Tanto Maria como José, se vocês pegarem a genealogia, quer dizer, os ancestrais, os pais antigos, os ancestrais de Maria e de José, vocês vão chegar na raiz que é Davi. Portanto, em Maria e em José, os dois se encontraram lá adiante, e eles, daí veio o Cristo, e ele é o único que tem a capacidade, a legitimidade para ser rei em Israel. O nosso Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança. E o novo pacto, você pode estar dizendo, pastor, e o novo pacto, a nova aliança? A nova aliança, ela foi estabelecida ali na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o aceitaram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Veja, Jesus veio para Israel. Israel não aceitou o Messias, ele não aceitou, mas com esta rejeição temporária de Israel, a Bíblia fala que Jesus então volta-se para o mundo gentil e forma a igreja. A igreja é constituída de israelitas convertidos e de gentios convertidos. Em 1 Coríntios 15:32 está escrito: andeis de tal modo que não deis escândalo nem a judeu, nem a gentio e nem a igreja de Deus. Do ponto de vista espiritual, a humanidade ela está dividida nessas três classes de pessoas. Só tem gentio, que é o mundo grego, o mundo gentílico, que é chamado na Bíblia também de grego, o mundo gentílico, o judeu, que é o povo escolhido de Deus, e a igreja de Deus. Então, do ponto de vista da classificação espiritual da humanidade, é só gentio, judeu e igreja. Diga assim: gentio, judeu e igreja. Está em 1 Coríntios 15:32. Por isso que lá no Calvário, Deus então faz uma aliança com as nações gentílicas. Deus estabelece um novo concerto, e a Bíblia diz que esse novo concerto, este melhor concerto, ele está confirmado em melhores promessas. Diga assim: e a Jesus, mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Amém, igreja? Eu tenho uma boa notícia para te dizer nesta noite: você está debaixo de aliança, debaixo de conserto, de promessa
velha aliança. Daqui a pouco eu vou falar a característica que regia a velha aliança, a principal lei regente da velha aliança. Nós estamos debaixo de bênção, porque estamos debaixo de um novo concerto e de uma nova aliança. Não estamos debaixo de maldição. Aliás, se alguém diz que você está debaixo de maldição, repreenda isso em nome de Jesus. Nós já aceitamos a Jesus. Nós estamos debaixo da vida, debaixo da bênção. Debaixo da bênção. Toda a maldição que era contra nós, a Bíblia diz, capítulo 2, verso 14 do livro de Colossenses, diz o texto sagrado: havendo riscado a cédula, a dívida que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós. Diga forte: tirou do meio de nós. Diga: tirou do meio de nós, cravando na cruz a nossa dívida, os nossos pecados, as nossas transgressões. Elas foram tiradas. A Bíblia diz: tirado do meio de nós. O nosso Jesus é tão poderoso que Ele tira. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou a minha maldição, Ele tirou a tua maldição e cravou na cruz. Nós estamos hoje debaixo de bênção. O nosso Deus é um Deus de conserto, um Deus de aliança. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém, amados? Pois bem, uma das características do concerto de Deus com os homens, você pode ver, pastor, quantos concertos e alianças Deus fez com os homens ou com a humanidade? Vários. Deus, Ele não quebra o seu concerto. Aliás, uma das características do concerto de Deus com a humanidade é a chamada inquebrantabilidade do concerto, ou seja, é inquebrantável. Deus não quebra o seu concerto. É o homem que quebra. É o homem que sai fora do propósito e da direção de Deus. A Bíblia diz em Romanos 11, 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. São irrevogáveis. O concerto de Deus é inquebrantável. O concerto de Deus é invalidável. Não sei se tem esta palavra no dicionário, mas entenda, quer dizer, não se pode invalidar o concerto de Deus. O homem não invalida. O homem não invalida. Deus permanece com a sua palavra de pé. O homem que sai fora do propósito de Deus. Veja o que diz em Salmos 89, verso 34: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei por minha santidade, não mentirei a Davi. A sua descendência durará para sempre, e o seu trono será como um sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e a testemunha do céu é fiel. Deus não quebra a sua palavra, Ele não quebra o seu concerto. Amados, uma outra característica deste melhor concerto é que este concerto, este novo pacto, ele tem um mediador. Não é Moisés. Moisés foi mediador do concerto lá do sinaítico ou do Sinai. Moisés foi mediador. Eu poderia dizer que Abraão, ele é o mediador do concerto abraâmico, e outras alianças que tem na Bíblia. Mas este novo concerto, o mediador é Jesus. Não é Pedro, não é Paulo, não é Maria, não é João. É Jesus que é o mediador entre Deus e os homens. É o maior dos mediadores. O mediador, a palavra mediador no original significa reconciliador. Mediador é aquele que conecta, aquele que junta as duas partes, as partes que são litigantes, que são oponentes. O mediador vai lá e concilia. É este Jesus que pegou a humanidade afastada, distante, sem luz, sem Deus, sem paz e sem salvação. A Bíblia diz que na época do advento de Jesus, o povo estava na região da sombra da morte. Sabe o que é estar na região da sombra da morte?
é estar à beira do inferno, à beira do Hades, à beira do Sheol. Quando a Bíblia diz no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É você estar à beira do inferno. Sombra da morte é a margem do Sheol. Mais um passo está à beira da sepultura, à beira do abismo. Foi nesta situação que Jesus encontrou a humanidade quando veio ao mundo. A humanidade estava à beira do Hades, à beira do abismo, mas ele foi ao Calvário e se constituiu um mediador e levou a humanidade até a presença de Deus. E aqueles que aceitam a ele tornam-se filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esta nova aliança, ela é melhor, porque tem um mediador melhor. Compare Jesus com Moisés, compare Jesus com Salomão, compare Jesus com os outros patriarcas, compare Jesus com os outros expoentes da Bíblia. Não dá para comparar, amém, igreja? Ele é o Filho de Deus, por isso é que ele é um mediador. Até a própria Bíblia diz que ele é mediador, 12:24 de Hebreus, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor ou mais alto do que o sangue de Abel. Jesus é mediador de uma nova aliança. Eu quero te dizer uma coisa: ele está aqui nesta noite pelo seu Espírito Santo, para cada vez mais nos aproximar do nosso Deus, do nosso Criador. Este melhor concerto, ou esta nova aliança, ela tem não só características de inquebrantabilidade, não só por ser um mediador sublime e especial, este é o melhor concerto, como também está confirmado em melhores promessas. Diga assim: este concerto, diga, está confirmado em melhores promessas. Oh glória, melhores promessas, diga melhores promessas, diga melhores promessas. Sabe o que aqui tinha lá na velha aliança? Na velha aliança tinha juízo, na velha aliança tinha condenação. A Bíblia diz que na velha aliança o que regia era o ministério da condenação e da morte. Na velha aliança era a morte, era juízo, era condenação, era o julgamento frio. Não cumpria toda a lei, estava condenado. Na velha aliança, esta era a característica. Na nova aliança, agora é vida, é graça, é misericórdia, é fé, é Espírito Santo no meio da igreja, derramando dons espirituais. A nova aliança, ela tem estas características, e eu consigo aqui meditar com os irmãos, compartilhar com os irmãos uma palavra, promessa, diga. Olha, lá no Velho Testamento tinha promessa também, mas no Novo Testamento as promessas são melhores e são promessas muito mais altissonantes. As promessas do Velho Testamento, palavras que Deus dirigia a Israel, eram promessas materiais, terrenais, promessas que se cumpririam aqui no mundo físico, enquanto que as promessas do Novo Testamento são da nova aliança, são promessas espirituais, promessas maiores, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, igreja? Deus tem coisa tão sublime que eu e você não conseguimos imaginar. A nossa mente finita não consegue imaginar o que existe de promessas de Deus para nós no porvir, por causa da finitude da nossa mente. É por isso que a Bíblia diz: tenho por certo mesmo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso, amado, levante a cabeça, se erga, se levante. Você está debaixo de melhores promessas. A bênção de Deus vai ser presente na sua vida na hora certa, na hora de Deus, no momento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Sabe o conceito da palavra promessa? Olha, uma coisa é promessa, outra coisa são melhores promessas.
No Velho Testamento só tinha promessa. Diga para o seu irmão, no Velho Testamento só tinha promessa. Diga. Diga, agora no Novo são melhores promessas. Diga. Melhores promessas. Melhores. Sabe o que é promessa? Promessa é uma garantia divina de um bem. A palavra no original significa a garantia divina de um bem. Isso é promessa. Promessa diz respeito a um anúncio divino, a uma mensagem divina, mas acompanhada de uma garantia divina. Sabe qual é a garantia? A própria palavra de Deus. Quando nós encontramos lá no Salmo 78 e o versículo de número 77, versículo 8: cessou para sempre a sua benignidade, acabou-se já a promessa que veio de geração em geração. Não, a promessa não se extingue, a promessa não se acaba, ela se cumpre. Ela pode ter duplo, triplo, quádruplo cumprimento, mas a promessa de Deus não se acaba, não se extingue, ela não cessa. O que Deus anunciou, o que Deus falou, vai se cumprir. Aconteça o que acontecer, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Interessante que esta palavra, aqui promessa no Velho Testamento e promessa no Novo Testamento, as duas palavras, lá no hebraico é homer, significa promessa, mas tem um paralelo também no Velho Testamento chamado dabar, que é traduzido para o português como palavra, que tem o mesmo sentido, homer e dabar. Dabar é uma palavra garantidora do Senhor. Homer também é um anúncio divino, mas também tem garantia, vai se concluir na mensagem, na palavra divina. Então as duas coisas estão certas. E eu quero te dizer, se Deus anunciou, se Deus veio, se Deus te mostrou, se Deus disse, se Deus prometeu, descansa, que o cumprimento virá no nome precioso de Jesus. Amém, igreja? Quem tem promessa de Deus aqui na vida? Quem tem promessa de Deus? Então glorifique o nome do Senhor Jesus. Não vai se extinguir, não vai se acabar, porque estamos debaixo de um novo concerto que está firmado, confirmado, estabelecido em melhores promessas. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Levante a mão que eu quero te abençoar. Quero profetizar sobre a tua casa essas melhores promessas, confirmadas aqui pelo melhor concerto. Elas estarão sendo cumpridas, estarão sendo executadas na sua casa, na sua família, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Esta nova aliança, este melhor concerto, ele tem uma lei que rege. Sabe qual é a lei que rege essa nova aliança, este melhor concerto? Como disse, não é a lei da morte, não é a lei do juízo nem da condenação, mas é a lei da vida. Diga após mim esta frase de Romanos 8, verso 2. Primeiro verso 1 fala assim, olha, diz assim a Bíblia: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o verso 2: porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Diga bem forte após mim, diga assim: porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Sabe qual é a lei que rege este novo pacto e este melhor concerto? É a lei do Espírito de vida. Nomos pneumatos zoe é a expressão do original. Lei do Espírito de vida. E qual é a lei que rege a velha dispensação, o velho concerto? A lei da condenação e da morte, a lei do pecado e a lei da morte. Tem um autor que fala na calamidade, a lei da calamidade, a calamidade e a morte. O Senhor, pelo melhor concerto, pela nova aliança, pelo novo testamento do sangue de Cristo, estamos debaixo hoje
da lei do Espírito de vida, e não na lei da calamidade e da morte, na lei do pecado. O pecado não tem domínio sobre a tua vida, o pecado não tem poder sobre a tua vida. Podemos até transgredir, podemos até deslizar, mas não permanecemos no erro, porque o sangue de Jesus é provisionado sobre as nossas vidas e recebemos a purificação pela obra do Calvário. Hoje é lei do Espírito de vida, não é lei da condenação e da morte. Receba esta palavra em nome de Jesus. Não aceite condenação sobre a tua vida, não aceite alguém apontando o dedo sobre a tua vida, te condenando, te dizendo que é isso, é aquilo. Hoje você tem um melhor conserto, que está confirmado em melhores promessas, e a lei que rege este conserto não é a lei da morte, não é a lei do pecado, não é a lei da calamidade, não é a lei do juízo, não é a lei do julgamento, é a lei do Espírito de vida. É graça, é misericórdia, é fé, é bondade, é benevolência do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Amém, igreja? Oh, glória. Fique em pé que eu quero orar com você. Glórias ao nome do Senhor. Glória a Deus. Diga assim: e a Jesus. Diga: e a Jesus. Mediador de um melhor conserto, que está confirmado, estabelecido em melhores promessas. Amém. Louvado seja Deus. É por isso que você não pode perder a ceia do Senhor. Na ceia, todos nós estamos dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Cristo é a base deste concerto, é a base desta aliança. Lá no Velho Testamento, a base da aliança era feita entre partes. Por isso a palavra pacto, pacto quer dizer entre partes. Lembram-se do capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão faz um pacto? Deus faz uma aliança com Abraão, ele imola uma vítima, corta a vítima em duas partes e fica passando no meio das partes da vítima inocente. Daí a expressão pacto, tá certo? Pacto quer dizer entre partes, entre partes. É por isso, amados, que nós não devemos perder a ceia do Senhor por nada nesta vida. E quando ceiamos, estamos dizendo, 1 Coríntios 11, 25, todas as vezes está escrito que tomamos o cálice, diz o texto sagrado: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Todas as vezes que participamos da ceia, estamos relembrando este pacto que foi realizado por Jesus ali na cruz do Calvário. Você está debaixo de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança, e Ele não abre mão de você por nada. Amém, igreja? Ele não abre mão de você por nada. Levanta a sua mão para os céus. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela palavra que tu nos deste, Senhor, para falar à tua igreja nesta noite. Pelo teu Santo Espírito, confirma os nossos corações, confirma em cada vida aqui nesta noite. Alcança, Senhor, cada família aqui presente. Fica conosco. Continua abençoando o meu servo, o pastor Antoniel, na frente deste trabalho, com a sua família, os obreiros, todos de modo geral. É a oração que fazemos no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Dê um abraço do seu irmão e diga assim: nós estamos aliançados, porque estamos aliançados com Deus. Nós temos uma aliança, porque temos uma aliança